Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é segurança pública e polícia militar. E para falar sobre isso, nós temos a honra de receber aqui em casa o capitão Erlon, que é comandante da primeira companhia da Polícia Militar em Limeira, São Paulo. Capitão Erlon, prazerzaço receber o senhor aqui, uma honra muito grande. Eu que agradeço, é muito bom para a Polícia Militar a gente ter esses espaços, conversar com o maior número de pessoas possível aí para a gente tentar desmistificar algumas coisas relacionadas à Polícia Militar. Então, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e vamos conversar um pouco aí sobre segurança pública e a PM. E mandar um abraço também para o Costa, que foi quem aproximou a gente aí. Sim, e possibilitou esse encontro. Valeu, Costa, tamo junto. Então tá bom. Capitão Erlon, como que foi assim, a história do senhor pessoalmente dentro da Polícia Militar? Bom, na verdade, eu não conhecia nada de Polícia Militar, né? Sim. Eu sou de Pirassununga, nascido e criado lá. Ah, é? E por ser uma cidade com dois quartéis, vamos falar assim, um do Exército e outro da Força Aérea, né? Eu acabei terminando o ensino médio e prestando concurso para Forças Armadas, a AFA, e para Força Aérea, a AFA, e para o Exército, a SpaceX. Sim. E um vizinho meu, né, que trabalhava na Força Aérea na época, também indicou, porque você não presta barro branco? O que é isso, né? Aí que eu fui saber o que era o barro branco, o que era a Polícia Militar, e acabei prestando, consegui passar. Em 2003 eu comecei o barro branco. Que legal, caramba. Aí que eu fui conhecer mesmo que era PM, né? O que a gente vê hoje que a população desconhece muito sobre a questão da segurança pública na atividade policial, né? Que a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente tem a Polícia Científica, que é uma terceira polícia que muita gente não conhece. Sim. Então, aí que eu fui conhecer, passei 4 anos no Barro Branco, me formei aspirante e fui trabalhar na Zona Sul de São Paulo. E pra quem não sabe, passar no Barro Branco é difícil pra caramba, né? Sim. Acho que, inclusive, é a mesma prova que da USP, se eu não tô enganado. Na minha época era a FUVEST, né? FUVEST, né? Hoje que era quem fazia a prova da pra USP. Hoje já é pela VUNESP. Ah, tá. Então já mudou. Era bem concorrido. Na época era diferente as vagas masculinas e as vagas femininas. Sim. Vaga feminina tava a média candidato vaga tava maior que medicina. Olha. Feminino. Nossa. Né? Então o masculino, como o número de vagas era um pouco maior, tava um pouco abaixo. Acho que era 100 e pouco o feminino por vagas, 100 e poucos candidatos e 70 e poucos candidatos por vaga no masculino. Então tava sempre bem concorrido, sempre foi. Até o concurso para soldado, né? A gente teve aí recentemente 2.600 vagas, mais de 50 mil inscritos. O último concurso. Rapaz. Né? Então a polícia só tem aumentado essa concorrência, né, da questão de candidato por vaga. E já lá em 2003, quando eu entrei, foi da mesma forma, foi bem concorrido. Aí tem a fase normal que todos prestaram, né, da FUVEST, a primeira fase que era prova múltipla escolha, a segunda fase era só a parte de português escrito, aí entrava a terceira fase que era específico para o Barro Branco, que aí era o teste físico, avaliação psicológica, psicotécnico, exame de saúde, teve a investigação social. Então aí já começa a ficar mais complicado, e o que hoje, não só hoje, né, mas sempre elimina bastante, principalmente o psicológico. Ah, é? Então, a gente teve, esse que eu citei, né, esse concurso, 2.600 vagas. Não conseguiu empossar 1.000 candidatos.
Olha só. Né, passaram na fase escrita, na prova de conhecimentos, mas chega no teste físico e principalmente no psicológico, acaba sendo eliminado, porque tem um perfil específico, né, montado aí pela instituição, onde os psicólogos fazem a entrevista, o exame psicotécnico também, para buscar pessoas com perfil específico, né? Porque para ser policial tem aquela questão de se colocar em risco, né? A gente acaba indo em direção ao perigo de onde todos estão correndo, né? Sim. A gente quer chegar numa ocorrência, a gente quer prender o bandido. Então acaba sendo um perfil bem específico e o que elimina muito. E quem presta barro branco, ela segue que caminho dentro da polícia? Por que é diferente quem presta barro branco e quem presta para PM comum, vamos dizer assim, que eu não sei. Assim que você fala. São 2 concursos diferentes para público e externo, né, que a gente fala. Para as pessoas que não são da polícia militar, né, o policial militar, quando ele fez essa escola como soldado, ele já também pode prestar para o barro branco. Então, eu lá, com 18 anos, fui prestar vestibular para o barro branco. Eu poderia prestar para soldado também, porque são escolas diferentes. Essa escola de soldado, ela forma em 1 ano, e a escola do barro branco, que forma oficiais, forma em 4 anos. Então, acaba sendo diferente pela função que vai desempenhar durante a carreira. O soldado, ele vai ter a possibilidade de subir prestando concurso para cabo, sargento, ou concurso direto para oficial, né? E o oficial formado, depois ele sobe na carreira as promoções aos outros postos, com o decorrer dos anos, né, conforme a gente vai tendo vagas liberadas aí por aposentadoria dos demais oficiais. Então a gente vai ascendendo na carreira nos demais postos. Então essa é a diferença. Você pode prestar para ser soldado e trilhar o caminho como praça, a gente diz, ou prestar a escola de oficiais, né, que entra contra a patente, vamos dizer assim. Isso. Então o oficial acaba se tornando uma carreira mais gerencial e não exclui o operacional da carreira do oficial. Sim. E o soldado, quando se forma, ele acaba tendo uma carreira bem mais operacional, podendo também ser alocado em funções administrativas, mas o principal do soldado é função operacional, né? A ponta da linha, a viatura que está na rua, fazendo policiamento, atendimento 90. E, capitão, assim, uma dúvida que eu tenho pessoal, que eu não entendo muito bem, né? Eu vejo, assim, os grupos dentro da PM, por exemplo, BAEP, Tático, Choque, Canil, e tem os PMs que atendem a população em geral, que eu não sei se tem um nome específico. Como que funciona a ascensão do PM para esses grupos? Assim, isso é por concurso interno, ou então ele simplesmente se candidata, ou ele tem esse perfil e é o capitão que escolhe ele para colocar ali, ele faz algum curso específico para estar nessas funções? Como que é essa divisão dentro da própria PM? Como que funciona isso? Essas funções, algumas são chamadas programas de policiamento. Então a gente tem o policial que está na rua com a viatura normal, né? A gente chama de radiopatrulhamento. Certo. A radiopatrulhamento. A função dele é fazer o policiamento preventivo e atender o 90. Aí a gente tem um programa de força tática, que não precisa concurso, né? Precisa da vontade do policial de fazer parte da força tática e da equipe do comandante da força tática de uma unidade querer aquele policial, enxergar que ele tem um perfil para ser de força tática. Aí dentro da força tática ele vai fazer um estágio, não é um curso, é só um estágio. Passando no estágio ele de fato se torna policial de força tática, e a força tática tem uma atuação de apoio aos policiais do radiopatrulhamento.
Sim. né, que acabam rodando com viatura de maior porte, com mais equipamentos, armamento de maior calibre, né? Então, tendo ocorrências que acabam sobressaindo a competência ou ao que aquele policial normal, né, do policiamento normal que a gente diz, ele não consegue resolver, a força tática está para apoiar. E o BAEP? O BAEP já é uma outra unidade específica, né? Ele tem um perfil semelhante aos batalhões de choque, principalmente a rota. A gente tem os batalhões de choque, a rota é o primeiro batalhão de choque. A gente tem outros batalhões de choque que são responsáveis por policiamento em eventos, em estádio de futebol, Fórmula 1, Fórmula Truck. A gente tem o Canil, faz parte de um batalhão de choque, o GAT, o COI, né? Então, o BAEP é uma unidade semelhante às unidades de choque existentes em cada grande região de São Paulo. Então, certo. A Polícia Militar no interior está dividida em 10 regiões. Então, a gente tem a região de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Piracicaba, que engloba a Limeira, e por último, a 10ª região é Presidente Prudente, né? Então, cada grande região tem um batalhão de BAEP, né? Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Certo. E ele serve como um apoio também, mais especializado, com bastante treinamento, né? Todo turno de serviço tem uma carga muito forte de treinamento, que eles também vêm complementar dentro de uma análise criminal, dentro de uma necessidade específica, eles vêm apoiar as unidades subordinadas a esse comando regional. Então, nosso comando regional é em Piracicaba, né? Então o foco do BAEP acaba sendo a cidade maior, cidade sede do grande comando, Piracicaba, mas desloca para fazer outros apoios. Ele tem atuado muito em Hortolândia, Sumaré, aqui em Limeira, em Araras também. Então, jogos grandes da primeira divisão, aqui da Inter de Limeira, por exemplo, quem tem vindo fazer o policiamento é o BAEP. Nos nossos policiais, o nosso batalhão faz o policiamento externo. O BAEP vem e faz o policiamento interno. Entendi. E aí a gente tem várias outras unidades, né? Como eu disse, tem de choque, a gente tem as unidades de assessoria, diretorias. Então, a gente tem uma imensa gama de atuações. A gente tem o hospital da Polícia Militar, tem um concurso para médico, para dentista, que já se forma dentro da polícia como oficial. Mas aí ele tem que estar... Ele tem que já ser formado. Já ser formado, né? Sim. Sim. E a rota? A rota tem, assim, o policial que presta esse concurso para ser praça da Polícia Militar, ele pode chegar e ir para a rota? Ou Sim, tem que ser pelo Barro Branco? Não, lá também é a mesma coisa. Tem de soldado a tenente-coronel lá. Certo. Então, para servir lá, tem que ter a vontade, né, de servir, e também vai ter a análise do comandante se o policial tem o perfil para ser um policial de rota. E acaba tendo lá também o mesmo estágio específico para atuação como policial de rota. Eles exigem altura mínima, essas coisas, não? Porque eu vejo que os caras da rota são um pouquinho... são meio grandinhos, né? Tem no edital do concurso da polícia, tanto de soldado quanto de oficial. Sim. Tem a altura mínima, sim, teve uma mudança, eu não me recordo agora, mas na minha época, quando eu entrei, masculino era 1,66 o mínimo, feminino 1,60. Mas não pro cara que já é policial para ele entrar na rota, isso não? Não, isso não. Ah, entendi. Já é policial, se ele tiver aptidão, tiver a vontade e for do interesse do comando, analisando o perfil do policial, ele vai servir na rota... com a altura que ele tiver, respeitando o edital que ele passou já. Então, Perfeito. Com certeza ele vai ter acima do
da altura mínima prevista em edital. Perfeito. Eu ouvi dizer, bom, rota é Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, né? Isso. Eu ouvi dizer que o batalhão lá de São Paulo, da rota, não sei se é verdade isso, ele é oriundo da Revolução de 32, é isso mesmo? Que eles formaram, aquilo ali teria sido a sede da defesa do estado de São Paulo na Revolução de 32 e depois virou a rota por conta disso. Será? Não sei se é lenda isso, se é verdade. Caramba, agora você me pegou. Não, assim, enfim, eu ouvi dizer isso daí também, pode ser que seja informação, não sei. Esse fato histórico eu não me recordo direito. Eu sei que no batalhão da rota tem túneis que foram usados durante a Revolução. Então tem até visita aberta ao público para conhecer esses túneis. Então... O cara que é da rota, ele é tipo assim, não sei se é, mas enfim, vou falar assim do meu jeito, o cara tem um sangue de rota, né? Ele se sentem, assim, um grupo especial mesmo, né? Dentro da polícia, né? O pessoal chama de rotariano. Rotariano, né? Tanto que o estágio da Força Tática de uma forma, tem um grau de dificuldade, o estágio do BAEP tem um grau de dificuldade, talvez um pouco maior do que o de Força Tática, e o estágio da Rota tem um grau de dificuldade maior ainda, né? E as cobranças para pertencer, para demonstrar que tem de fato aptidão para ser rotariano, né? Sim. Então acaba o policial ele acaba tendo como primeira pele, né? Não falo nem segunda, é a primeira pele, a farda, o braçal, a boina da rota. Da rota, né? Então tem que ter muita aplicação, a questão de treinamento, vontade, a cobrança durante o serviço, né? O patrulhamento, a respeito de percepção, atenção nos arredores, muita cobrança, e eles trabalham também com muita informação, né? Então eles acabam não agindo só dependendo vamos dizer assim, da experiência do policial. Sim. Da equipe, né, do grupo ali dentro de uma viatura, mas eles têm um serviço forte de inteligência, né, que acaba dando um direcionamento melhor ainda para a atuação da equipe, né, porque Perfeito. Seria também vamos dizer assim, um desperdício, né, você usar a equipe de rota só para policiamento sem dar essa ação específica já com informações para fazer uma prisão, tirar um criminoso de fato da rua. Só depender dessa questão de prevenção com base no tirocínio, que a gente chama, né, na experiência do policial. Então, acaba sendo necessário essa equipe de levantamento de informações dentro da rota Ela é de dentro da rota. Eles fazem... Existe algum programa informatizado, câmera, essas coisas que auxiliam nesse trabalho? Ou é com base em informações de investigação? É mais captação de informação, né? Certo. Eles recebem muita informação, tanto a gente também acaba recebendo aqui no nosso batalhão, né? Cada companhia recebe. O que depende, na verdade, é do cidadão passar a informação. Sim. Então, vamos dizer assim, como é que fala? Pelo histórico da rota, pela confiança que o cidadão tem na rota, Sim. Ele acaba dando muita informação de qualidade. Legal. Então, a gente tem trabalhado aqui no interior, aqui em Limeira especificamente, a gente tem trabalhado nesse sentido de trazer a população para o nosso lado, de buscar informações de que sejam os nossos olhos, né? A gente tem hoje o chamado Programa Vizinhança Solidária, que funciona através de grupos de WhatsApp, formado por pessoas de uma região comercial, residencial,
e elas acabam repassando informações para a gente poder atuar de uma maneira mais efetiva. E a rota, pela confiabilidade que ela passa, né, pelo respeito que ela tem da sociedade, ela recebe muita informação. Legal. E a gente tem recebido algumas, né, com base nesse programa, nesses grupos, que tem ajudado não só a prender criminosos, mas como o principal que eu falo, né, que a instituição de fato existe para isso, para prevenir o crime. Né, que por mais que a gente prenda algum criminoso, um crime ocorreu e alguma vítima foi feita nesse crime. Né? Sim. Então a gente trabalha muito para ter informação para evitar o crime, para evitar vítimas, principalmente de roubo, né, que o roubo é o que acaba demonstrando muito a questão da tal da sensação de segurança, né? Se está tendo muito roubo, a sensação de segurança é baixa. Então, você sente que a cidade não está segura. Sim. E a gente trabalha muito para isso, para ter informações para impedir a ocorrência de roubos e impedir vítimas de roubo. Perfeito. E essa parte da criminalidade... Eu assisti um documentário da Brasil Paralelo, eu já falei em algumas ocasiões aqui no podcast, ele se chama Entre Lobos, é um documentário sobre segurança pública, né? E em um determinado momento tem um intelectual, né? Eu acho que ele é sociólogo, e ele fez um trabalho dentro dos presídios para entender o motivo pelo qual o criminoso comete o crime. Se aquilo realmente pode ser atribuído a uma condição social, a uma necessidade dele, material, né, de sobrevivência, ou não. E a grande conclusão que ele chegou é que não é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de condição social, ele pratica o crime porque ele quer praticar mesmo, né? E aí, fizeram uma pergunta no Instagram aqui para mim, se a gente poderia atribuir essa questão da criminalidade à falta de educação dos pais. E eu acho que vai meio que de encontro com isso que esse sociólogo estava dizendo, né? Qual que seria a opinião do senhor nesse aspecto? Assim? O que leva uma pessoa a ser um criminoso? Eu vejo... minha visão é bem próxima a essa, né? A questão de desestruturação da sociedade, principalmente... eu chamo da raiz da sociedade, que é a família. Uhum. E a raiz da sociedade acaba... não tendo condições de fazer uma formação da base da sociedade, que são jovens, crianças e jovens. Né? Então, a base, para mim, crianças e jovens, mas a raiz da sociedade é a família. E eu sinto no Brasil uma cultura de exaltação do errado. Né, de se ter um status por ser criminoso. A romantização da bandidagem, né? É engraçado isso, né? Virou... Até nos filmes, né? No cinema, a gente, às vezes inverte os valores ali. Eu assisti o filme do Bonnie e Clyde e acho eles um máximo, né? Sim. Aqueles inimigos públicos, né? Também tem vários filmes aí exaltando a criminalidade. A situação aqui no Brasil é complicada nesse sentido, né? Pega essa... Né? Se a gente for falar de segurança pública, de fato, a gente ficar preso só às polícias, né? A gente não está falando de segurança pública. Segurança pública envolve muito mais. Envolve desde disso que eu falei, da base da sociedade, da raiz da sociedade, né? Ter estrutura, né? Ter condição de trabalho, né? Para os pais, né? Os pais terem estudo de qualidade, terem saúde de qualidade, conseguirem saúde de qualidade, estudo de qualidade para os filhos, e aí sim você consegue ter a raiz e a base bem formada, e isso acaba diminuindo essa questão da criminalidade, de ser criminoso por ser, não por algum motivo social, necessidade, mas por falta de outras estruturas, né, melhores amparadas pela máquina pública, né, acaba as forças de segurança trabalhando na ponta do iceberg só, né? Sim. E serem responsabilizadas pela problema de segurança pública. Né? Mas porque assim, eu acho engraçado, às vezes o pessoal critica a polícia, mas a polícia vai lá, prende o cidadão que está cometendo o crime. Aí ele vai para a audiência de custódia,
E ele tá solto, às vezes, em um período menor de tempo do que aquele que a vítima tá prestando depoimento na polícia. Ou seja, a vítima ainda tá lá prestando depoimento, o cara já foi solto. E ela tá ali sofrendo o processo, né, de identificar dentro da delegacia. E tudo de legislação, né? Que a legislação acaba sendo fraca nesse sentido. Aí a sociedade acaba culpando polícia, judiciário, mas não, é a lei. Né? O que precisa é mudança de lei, mais rigor, né? Outras formas de punição, revisão de benefícios para execução penal. Sim. Né? Então... O documentário é bem crítico nesse sentido, que a nossa legislação ela vem sendo afrouxada desde 80 e pouquinhos lá, desde a época da ditadura militar, né? O pessoal põe na conta dos atuais governos, mas isso é uma coisa que vem sendo construída há muito tempo, né? O próprio PCC, né? Me parece, segundo esse documentário, inclusive, ele foi criado dentro dos estabelecimentos prisionais, porque a gente imagina que dentro da penitenciária o preso ele é conduzido até a cela e o agente carcerário fecha, né? Só que não é assim. O agente carcerário ele leva todo mundo até o corredor, que dá acesso às celas e fecha o corredor. E eles se distribuem lá dentro. Sim. Então parece que o PCC, segundo esse documentário conta, foi criado por conta dessa organização interna dos presídios. Eles começaram a se organizar e ali nasceu essa instituição que virou depois muito mais do que isso, né? Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, que é um pouco mais antigo, né, que o PCC. Uhum. O que eu conheço é que foi a convivência de presos políticos, né, que eram em grande maioria cultos, né, tinham conhecimento, com presos por crimes violentos, né, e aí alguns desses cultos, né, com conhecimento, acabaram criando esse movimento, essa organização, dando a ideia. Então, é com base nisso que a gente conhece a formação dessas organizações criminosas, né? Então, o que se busca é uma luta por poder, só que a deles é sem respeito nenhum às leis, nem à vida de ninguém. Então, a gente tem a questão de corrupção no Brasil, né? Sim. Mas a gente vê que não é tão desmedido quanto as organizações criminosas. Existe alguma... O senhor mencionou presos políticos, né? Existe algum tipo de indicação ou desconfiança, o senhor não precisa citar nomes aqui, né? Mas de que o PCC e essas organizações criminosas estejam dentro de partidos políticos? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? A gente não tem nada confirmado, mas na minha opinião, eu não duvido de nada, né? Sim. Então, da mesma forma que a máfia na Itália, né, conseguiu acesso ao governo lá na Itália, não fica difícil acontecer isso aqui no Brasil. Da mesma forma em outros países, né? O crime organizado acaba tendo influências, chegando a poderes, tanto legislativo, executivo, judiciário. Judiciário também. Em todo o mundo, né? Infelizmente, não seria uma exclusividade do Brasil se tivesse acontecendo aqui, mas informações concretas institucionalmente a gente não tem. Perfeito. Eu tenho essa opinião. Perfeito. Não, perfeito. E uma outra pergunta que fizeram para a gente no Instagram também, em relação à formação do policial militar, porque com essa questão aí dos direitos humanos, dessa pressão sobre a polícia militar, de respeitar a integridade física e tal, a pessoa que me escreveu perguntou no seguinte sentido: como que o policial militar é formado de maneira a agir com a rusticidade, né, a temperança necessária, né, a rigidez necessária, sem incorrer, de repente, em um excesso
né? Como que isso é ensinado ao policial? Essa foi a pergunta que fizeram pra gente lá. É o que eu falo sobre algumas acusações na mídia sobre a formação da polícia militar, né? A gente vê muita gente falando, muitos estudiosos, né? Comentaristas de programas em grandes mídias, falando que a polícia é formada para matar, que a formação da polícia é violenta, mas pelo contrário, né? A formação da polícia, tanto de soldado quanto de oficial, tem uma carga horária muito forte de direitos humanos. Sim. Né? Policiamento comunitário, né? Tem sobre matérias de direito, né? Muitas áreas, direito administrativo, direito civil, direito penal, constitucional, introdução ao estudo de direito, tem teoria geral de administração, tem gestão pela qualidade. Olha que legal. Então, as matérias são voltadas para quê? Né? Eu falo que é um problema, na verdade, a gente tem uma sociedade violenta. Uhum. A pessoa vem da sociedade, ela tem aquela violência na pessoa dela. E a polícia militar tem que formar aquela pessoa para ser um policial, lutar contra a violência sem ser violento. Né? O que a gente... Eu sou professor, né? A gente tem, rotineiramente, a gente tem um curso de formação de soldados aqui em Limeira. Uhum. Eu já fui professor de procedimento operacional, já fui professor de gestão pela qualidade, direito administrativo. Atualmente eu sou professor de tiro. O próprio tiro, né? O método usado é método geral de tiro defensivo e preservação da vida. Entendi. Né? Porque a metodologia não é de guerra, de eliminar o inimigo. Sim. Mas tendo um confronto onde uma equipe policial é agredida, o policial ter condições de atuar usando uma arma de fogo para garantir que a vida dele não seja atingida e cessar aquela agressão. Né? E para cessar aquela agressão vai ter que usar arma de fogo também, claro. Mas a intenção é cessar, não matar. Sim, é que o pessoal hoje, né, é engraçado, parece que eles exigem do que o policial leve um tiro para depois ele agir, né? A gente teve esse caso recente, agora, eu acho que foi nesse final de semana em São Paulo, em que pessoas gravaram, né, a ação da Rota abordando dois ou três criminosos que estavam roubando um assalto, né, um motociclista. Sim. E os criminosos estavam armados. E aí a Rota chegou e atirou. E aí já vieram um papinho da mídia falando que, porque agiram com excesso, porque a corregedoria vai em cima, a ouvidoria vai em cima. Né? Gente, o próprio Derrite falou, olha, eles não vão ser afastados. Quer dizer, eu acho incrível, né? Os indivíduos armados pondo em risco a vida do cidadão, né? Aí, quer dizer, se ele tá com arma, ele tá disposto a atirar, ele não, né? Se ele não tivesse disposto a atirar, ele não tava armado, né? Sim. Aí ele recebe um tiro para processar o crime, né? Pra processar, na verdade, a ameaça à vida do terceiro, da vítima ali, e vem a mídia e cai de pau em cima da Rota. Eu acho o máximo isso daí. Eu acho, assim, o fim da picada, desculpa, minha opinião. É o que você bem falou, né? Cobram que o policial tenha sido agredido primeiro, né? O policial tem que tomar um tiro alvo agora. Primeiro, né? Torcer para não acertar o polícia, mas se acertou, né? Faz parte da função dele. Faz parte. Então... A pessoa tem família, prestou um concurso, estuda, põe a vida em risco todo santo dia para chegar... É uma fração de segundos, né? Ali para aquela situação ter um final trágico para uma família de um policial. Né? Então, essa cobrança, né? Esse sensacionalismo em cima da necessidade do policial ter sido vítima de fato, né? Na verdade, para atender ao que o povo quer assistir também, né? Porque as grandes mídias, dependem de patrocinador, né? Sim. E o que o povo quer assistir
é o que vai gerar o espaço publicitário ali ser mais barato ou mais caro, né? Exato. Então, eles vão de acordo com o que a população quer assistir, né? Uma ação positiva da polícia atrai, mas usar a ação da polícia de uma forma negativa acaba atraindo mais gente, mais ibope, mais audiência, né? Sim. Então é por isso, né, também na minha visão, que eu acredito que a mídia acaba explorando dessa maneira e batendo em cima desse tipo de ocorrência, cobrando essa situação de que o policial não tinha perigo ali para ele, mas é uma fração de segundos, né? Não tinha perigo, o cara tava armado, né? Até na situação de uso de força, né, do policial, sim, por vezes usando de força, um indivíduo resistente a uma prisão, né, é fração de segundos, né, para qual que é a busca ali normalmente de um criminoso está sendo contido, ele quer se desvencilhar e na maioria das vezes ele quer tentar acessar a arma do policial. Exatamente. E tem vídeos já, né, de criminosos aí que foram abordados, pegaram a arma do policial, sacaram e agora efetuaram disparo. Se o policial saca e efetua disparo contra ele, foi execução, excesso. Então. Mas então deveria ter deixado o cidadão acessar a arma. Não, e é uma ignorância, na verdade, até nossa, né? Eu fiz um curso de retenção e contra-retenção com o Charneski. É um cara famoso aí nessa parte de cursos. E, na verdade, eu era o mais bobão da turma ali, porque eu só sei lutar jiu-jitsu, não sou mais nada, né? O resto era tudo. Tinha gente do BAEP, tinha gente da Polícia Civil, enfim. Eu era o mais bobão ali. E o que eu achei interessante nesse curso foi o seguinte: é muito mais difícil você manter a arma no seu coldre, mas muito mais difícil, a partir do momento que o cara pôs a mão na sua arma, na empunhadura, do que da perspectiva de quem pôs a mão, de quem tá com a mão na arma do cara. E assim, eu treinei, né, o Charneski faz questão de colocar você em uma situação real. Então tava ali todo mundo com as armas, né, só que estavam todas elas frias, né, e começamos eu e um outro policial civil chamado Marcelo, lá de Capivari. Até achei engraçado, né, porque eu pensei assim, não vou me dar tão mal, né, porque eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, né, então nessa parte de luta corporal eu entendo alguma coisa. Aí comecei a conversar com ele, ele falou assim, legal, o que você faz? Eu falei, eu faço jiu-jitsu, eu sou faixa marrom. Ele falou, eu também, só que o Marcelo é desse tamanho, né? Eu falei, cara, agora tá molhada. Vamos falar. Aí começou lá, mas enfim, incrível. Vamos falar assim, das 10 primeiras tentativas, começando eu com a mão na arma dele, eu conseguia sacar e efetuar o disparo. É muito mais, porque a pessoa que tá com a arma no coldre, ela tá te defendendo com as duas mãos, você com uma mão só, ela tá defendendo você com as duas mãos, e tentando, de alguma forma, fazer com que você tire a mão da empunhadura. E quem tá com a mão na empunhadura, tem uma mão livre e as duas pernas, não pra ele te dar um chute, te derrubar e te arrancar, esfregar o cotovelo na sua cara e tirar a arma de você, é muito mais fácil. Sim. Né? Então, assim, dentro dessas operações policiais, que o pessoal fala assim, por que ele usou de força? Bom, meu filho, mas você tá esperando ele pôr a mão na arma do policial, né, pra arrancar do coldre dele e dar um disparo, que como acontece às vezes. Né? E a gente tem hoje uma sociedade muito resistente ao mínimo que a polícia faz, que é a abordagem policial. O mínimo que o policial militar tem que fazer é a abordagem. E nas abordagens já tem muito conflito, muita resistência, a pessoa batendo boca, se achando humilhada, se achando ofendida, se achando sendo tratada como bandido. Mas o policial aprende que a principal ferramenta dele é a abordagem. Então ele vai abordar e vai abordar. E ele tem que abordar no padrão, né? Não do jeito, olhando pra você e achando, esse daí é bonzinho, tá tranquilo, né? Não, então ele tem que manter o padrão. Ele vai apontar a arma, porque ele é treinado pra apontar a arma sem ter que atirar, não é porque ele aponta a arma que ele vai atirar pra alguém. Sim. E ele vai verbalizar gritando às vezes, né? Porque ele tem que demonstrar essa força no uso da voz pra posicionar a pessoa, pra ser feita a busca pessoal, porque ali, na hora que você aborda alguém, a pé, de carro, bike, né? O que você tem na mente para você abordar deve estar armado.
Então, para eu ter Você certeza... parte desse pressuposto, né? Para eu ter certeza que não está armado, o que eu tenho que fazer? Busca pessoal. Não é perguntar o nome, se trabalha, se não trabalha. Não, é busca pessoal. Depois a gente parte para essa parte de conversa, né? Então, a gente já tem esse conflito, né? Eu como comandante, eu cobro, né? Nas últimas semanas eu tenho passado no nosso grupo... pessoal, precisamos aumentar a abordagem, só que aí o policial vai trabalhar, fazer isso, que é o mínimo. O que ele enfrenta? Desobediência, desacato, resistência, pessoa discutindo, né? Não deixando o policial fazer o mínimo que ele precisa fazer. Isso aí vira uma bola de neve, né? Infelizmente. E é um problema, porque às vezes o cara nem tá errado. Às vezes ele nem tá com nada ali. Só que ele começa, você não pode apontar arma pra mim, não sei o que lá. E aí vira desacato, daí ele vai preso mesmo. Aquilo que ele não queria acaba acontecendo porque o cidadão não entende que o policial tá fazendo o serviço dele, né? É complicado. A gente tem um jargão lá que a hora que a gente pega o nosso EPI, né? O cinto, colete, arma, taser, não vem a bola de cristal junto. Exatamente. Então a gente precisa abordar para saber quem que é, mas a gente tem que abordar do jeito que a gente sabe abordar, que a gente ensina, que a gente tem o procedimento operacional padrão definido já mais de 20 anos, né? Sendo alterado, atualizado, a abordagem. A pessoa a pé, a pessoa com carro, a pessoa com motocicleta, a abordagem a cadeirante, a abordagem a CAC, a abordagem vem sendo atualizado constantemente. E a gente treina isso, repassa, instrui o policial. A hora que ele vai fazer, tem essa situação com a sociedade, né? Interessante. Então, a bola de cristal não existe. Vem junto, claro. Você tem que partir do pressuposto que é um agressor. E não é falando, eu sou tal pessoa, trabalho, que o policial vai acreditar. Ele vai ter que conferir, ver documentação, vai fazer a pesquisa, vai fazer a vistoria no carro. E faz parte, o cidadão tinha que pensar assim, poxa, legal que ele tá fazendo isso, né? Sim. Legal, porque, bacana, tá fazendo isso comigo, quer dizer que ele vai fazer com o criminoso também. Se eu não sou criminoso, não devo nada, tá ok. É só manter uma conduta comum de uma pessoa comum, né? Porque alguns meses atrás, se eu não tô enganado, teve um policial do COI que foi morto por um andarilho. Porque foi abordar o andarilho de uma forma um pouco displicente, segundo me disseram, né? E o andarilho estava armado e matou ele, né? Então se a gente entra nessa cobrança da sociedade, a gente vai ter muito policial ferido, morto. Infelizmente, a gente fica combatendo isso, né? Essa situação dos CACs, né? O senhor acha que eles ajudam de alguma forma na segurança pública? É complicado mexer no vespeiro esse assunto. Porque, na verdade... Eu tô falando isso, eu sou CAC, tenho CR e tal, né? Mas não ando nada com... eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso generalizar. Sim. Né? Mas tem pessoas que acabam não tendo o psicológico necessário para estar andando com a arma em pronto emprego ali, né? Qualquer discussão de trânsito que já quer sacar arma, né? Isso aí engloba qualquer pessoa que tenha arma. Tem muita gente que tem arma e não tem o psicológico, né? Isso aí eu incluo policiais, né? O CAC, Forças Armadas, né? Pessoas que acabam, pela situação atual que a gente vive, né? A gente vê uma questão psicológica no mundo, né? Meio conturbada. E acaba a arma sendo mal usada e isso aí acaba denegrindo o CAC, acaba denegrindo a classe de policiais, né? Porque são poucas ocorrências com CAC, né? Assim, em virtude do número. Acho que hoje tem quase 1 milhão de CACs no Brasil. Sim. Então, assim, poxa, de 200 milhões, 1 milhão é CAC. Não, já fui perguntado aí, como é que vai ser? A gente vai ter que seguir a nova normativa, né? Na abordagem. Vai ser questionado, vai ser verificado se a arma está em condição necessária para transporte, né, desmuniciada.
Mas eu falo sempre, eu não me recordo, né, nosso batalhão cuida de 8 cidades, eu não me recordo de nenhuma ocorrência eu tô desde 2019 no comando da companhia, né? Nesses 4 anos eu não lembro de ocorrência de abordagem a CAC. Que legal. Né? Então, muito menos alguma ocorrência que tenha sido feito algum flagrante por alguma irregularidade ali. Então, não é, mas, como eu disse, tem pessoas que acabam acabam denegrindo a classe, né? Sim. Né? Por mau uso, por não ter o preparo necessário, né? E acaba sendo cassado, por exemplo, o certificado, a permissão, mas aí a generalização, principalmente da mídia, por questões políticas, CAC não pode, por causa disso, aí pega a ocorrência de 5 anos atrás, de 3 anos, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás, né? Mas no contexto geral, de 1 milhão, foi um cara 1 mês atrás. Exato. Mas eu vejo que algumas pessoas podem acabar causando essa perturbação para a CAC. Perfeito. Assim como a gente tem ocorrências envolvendo policial militar, policial civil, forças armadas, outras pessoas aí que têm direito a porte. Eu estava discutindo hoje de manhã, porque uma das exigências desse decreto do revogaço é o recadastramento no Sinarme da arma, né? Sim. E um pessoal está impetrando habeas corpus contra essa exigência, por várias razões. Inclusive, porque, primeiro, você tem que andar com a sua arma desmuniciada, correto? Sim. E você vai estar com o seu acervo ali dentro do carro. Tem gente que tem acervo de 2 armas. Tem gente que tem 30. Como que você vai pegar o seu acervo inteirinho e levar lá para a Polícia Federal? E você vai fazer o quê com aquelas 30 armas? Você vai deixar dentro do seu carro, do pátio ali da Polícia Federal, enquanto você não faz o recadastramento? Ou se você for abordado no caminho? Porque ali, né, aquele espaço vira, com certeza, né, um alvo de pessoas que eventualmente vão querer aí pegar o acervo dos CACs. Bom, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas o que eu achei, assim, no meu ponto de vista, né, que eu queria perguntar para o senhor, a pessoa não fazendo o recadastramento, ela corre o risco de ser presa por posse ilegal? Ela corre o risco, né? Eu não li essa questão do recadastramento. Tem gente que tem o cadastro só no Exército também, né? Que precisa fazer no Sinarme, que é pela polícia. A maioria acho que tem hoje pelo cadastro pelo Exército. Pelo Exército. E aí tem que fazer pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Aí, por exemplo, não fez no prazo lá de 60 dias. Por que seria uma posse ilegal, né? Eu fico pensando, se a pessoa comprou aquilo, tem nota fiscal, teve autorização... Por conta do registro, né? Não está atualizado. Tem a lei de armas fala sobre a questão de registro e isso se torna uma posse ilegal, né? Entendi. O que não vai acontecer, com certeza não, né? Na minha visão, não vai acontecer a prisão em flagrante. A maioria dos casos que eu tive de situação de posse ilegal de arma de fogo, em que a arma tinha o número, o registro estava vencido, essas questões, foi aberta a fiança para ser paga e a pessoa foi presa. Entendi. Foi liberada. Né, o que acaba sendo flagrante sem direito à fiança é quando numeração raspada, quando é calibre não permitido. Entendeu? Entendi. Perfeito. Ótimo, bom esse esclarecimento aí. Outra pergunta que fizeram pra gente em relação ao treinamento da polícia, se existe um treinamento de artes marciais dentro da polícia? Sim. A gente tem nos cursos de formação, a gente tem as matérias práticas, né, que seria tiro, procedimento operacional padrão e
também entra aí a defesa pessoal, uso de equipamentos de baixa letalidade. Certo. Então, só ensinar. A gente tem um manual, né? A PM de São Paulo tem vários manuais, várias instruções, né? E um dos manuais recém-atualizado é o Manual de Defesa Pessoal. Certo. E a gente tem instruções após a formação nos estágios de atualização profissional, como se fosse uma reciclagem anual. A gente tem isso, tanto o praça, soldado a sargento, como o oficial, né? Soldado a subtenente como oficial. E também a gente tem instruções não tão rotineiras nos nossos quartéis. Até tempos atrás a gente estava com uma parceria aí. O Fernando, instrutor de Krav Maga, que legal. Tava indo 2 dias por semana lá fazer instrução de Krav Maga, ligado ao que a gente passou sobre o manual de defesa pessoal. Perfeito. Então ele ficou já 2 anos aí com a gente, deu uma parada no auge da pandemia, mas ele passou muita coisa para os nossos policiais. Perfeito. E sobre as câmeras que os policiais são obrigados a usar hoje, né? As câmeras gravando. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que isso daí ajuda de alguma forma? Ou mais atrapalha do que ajuda? É uma questão bem complicada, né? Eu nunca trabalhei com isso. A gente tem aqui em Sumaré e Hortolândia o uso de câmeras. Certo. Né? Eu tenho de contato com colegas, falam que atrapalham de um lado, melhoram do outro, a questão de atendimento melhora, algumas ocorrências acabam acabam demorando um pouco mais pelos trâmites que envolve a apresentação da ocorrência. Então, e aí, demorando mais a apresentação de ocorrência, a gente tem menos viatura fazendo policiamento, pode ser que aumente índice criminal, mas é uma questão muito complicada. Eu não posso falar com precisão sobre isso, porque eu nunca tive experiência, né? Só de ouvir falar. Perfeito. Então fica meio complicado, mas é uma realidade. Acredito que não vai ser revogado isso, não vai ser tirado as câmeras da Polícia Militar. Interessante seria expandir para outras áreas, né? Para outros profissionais da gestão pública, né? Mas... Como você pensou? Colocar nos políticos também, né? Então, a gente tá como, vamos dizer assim, como um laboratório, né? Algumas unidades, não está expandido, vai expandir inicialmente agora no governo para a Polícia Ambiental, para a Polícia Rodoviária. Eu acredito que tem seus pontos negativos e pontos positivos, como qualquer outra ferramenta, né? Então, o modelo da arma é bom ou ruim? Não, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A arma de neuroincapacitação, a taser, tem ponto positivo, tem negativo. Então, a gente tem a viatura tal, né? A Hilux, né? A Trailblazer. Então, sempre vai ter positivos e negativos de tudo que é ferramenta que a gente tiver que usar. Perfeito. E assim, qual que foi a pior ocorrência que o senhor já participou? Olha, a pior ocorrência... A mais feia, assim. Não foi questão criminal, não. Uma que me deixou bem chateado, né? E eu estava no início da carreira. Hoje eu paro e penso que talvez tenha sido inexperiência, né? Uma criança que não estava respirando. A gente pegou a mãe, colocou na viatura, lá no fundão do Capão Redondo, socorrendo para o hospital... Qual que era o hospital ali? Hospital Campo Limpo. Sim. Acho que era quase 8 quilômetros de distância. A gente a milhão com a viatura, socorrendo e... A criança estava engasgada? Então, eu não me recordo. Eu acho que sim, mas ela não estava respirando. A gente chegou lá,
aquele desespero levou para pronto atendimento, aí voltou uma médica, e deu a notícia do óbito do bebê. Essa foi não foi uma ocorrência perigosa, mas foi uma ocorrência que me marcou bastante. Talvez, né, pela inexperiência, sei lá, pensou em socorrer e não tentar nenhuma manobra ali. Hoje a gente vê muita divulgação e vê muita criança sendo salva por policial militar, direto, né, por uso da manobra. E eu não me recordo direito qual que era a situação, né? Sim. Então, e também o jeito que foi tratado ali depois, né, a mãe em relação à criança também foi algo bem marcante, bem chato. Então é isso que eu tenho como pior ocorrência para mim aí. Às vezes a gente pensa, né, em embate, né? Sim. Mas esse tipo de situação marca. Sim. No meu caso, por exemplo, que tem 2 filhos, ficaria muito triste mesmo. Então, acho que a maioria das pessoas pensa nisso aí, né? Num confronto, numa ocorrência de roubo, então, para mim, a pior ocorrência foi essa. Entendi. E aí, agora, com esse novo governo, né? O capitão Derrite sendo... que ele é rotariano, né? Sim, foi. Ele foi rotariano. Sendo agora o secretário de Segurança Pública, o senhor acha que tem uma perspectiva de melhorar assim, a segurança no estado de São Paulo? O comprometimento dele é muito grande. A gente se formou junto, né? Ele é da minha turma de Barro Branco. A gente se formou em 2006. Então, quando ele foi eleito deputado, ainda conversei bastante com ele, mas pela agenda dele, acaba não tendo tanta disponibilidade para ficar conversando assim. Com certeza. Então, quando a gente inaugurou nossa companhia aqui, ele tinha confirmado a presença, só que por conta da pandemia, de situação que tinha aumentado aqui em Limeira, a gente teve que cancelar e ele não conseguiu, acabamos não tendo a inauguração, ele não veio. Uhum. Mas eu acredito que sim, que a intenção dele, o trabalho dele nesse sentido de melhorar, né, de melhorar as condições que o policial trabalha, de melhorar o jeito que o policial trabalha, não só a polícia militar, mas, como eu disse, polícia civil e polícia científica. Legal. Uma forte campanha que foi do próprio governador foi a melhoria salarial. Já está instituído um grupo de trabalho formado por membros das 3 polícias para analisar isso. Perfeito. Então, o que eu vejo possivelmente uma melhora muito forte, né? Talvez uma liberdade ou uma defesa, como nessa ocorrência aí que você citou lá, acho que era na Avenida do Estado, né? A atuação de uma equipe da Rota. Uhum. Ele já, até que seja apurado, né? E, de fato, encontrada a responsabilização dos policiais, se não houver, até lá eles vão continuar trabalhando normal. Perfeito. Então, isso aí já dá uma segurança para o policial trabalhar, né? Sim, com certeza. Porque essas ocorrências são, infelizmente, uma rotina no estado, né? Então, a gente tem diversas ocorrências aí. Não digo no mesmo dia, mas a gente tem muita ocorrência de confronto. Que o policial precisa trabalhar entendendo que se ele for atuar, ele não vai ser... Sim, ser retirado já é ser punido sem ser apurado nada. Exato. Retirado do policiamento, da atuação ali, que ele está preparado, ele gosta de fazer. Retira ele, já é uma punição. Com certeza. Isso quando não há transferência, né? E acaba sendo uma punição sem apuração. Sim. Tanto se cobra aí na questão, né, de decisões judiciais, né, respeito
a Constituição, né? Então a gente vê esse tipo de tratamento, né, como uma forma de condenar, entre aspas, já a atuação ali daquela equipe sem ter encerrado, né, o inquérito policial militar que vai ser instaurado, que vai ser instruído e vai apontar de fato a responsabilidade no ar. Entendi. E aqui em Limeira, o senhor estava falando, né, que até em relação ao contato do DERIT, porque aqui em Limeira teve um aumento, né? O senhor acha que depois da entrada do novo governo aumentou o número de incidência aí de crimes aqui em Limeira, de uma forma geral? Essa, pelo menos, é uma sensação de algumas pessoas próximas a mim que vêm me relatando, né, que aumentou um pouco, que isso, que aquilo. O que o senhor acha? Bom, o que eu acompanho dos números, né, dos indicadores criminais, a gente teve um aumento de roubo de veículos, mas não esse ano. Já desde o ano passado a gente já está numa crescente, deu uma estabilizada, mas o problema não é Limeira, não é estado de São Paulo. A gente teve um aumento desde o ano passado mesmo, né, no Brasil. Interessante. Então, alguma razão especial isso? Talvez, não sei. Foi pós-estabilização da questão pandêmica, né? Sim. Teve esse aumento em em uma cidade o roubo de veículo, em outra cidade roubo à residência, em outra cidade teve um aumento de homicídio. Então, alguns indicadores aumentaram em algumas cidades, em várias cidades, na verdade. Sim. Né? Só cidades bem controladas, né? Cidades menores, né, que a gente não teve esse aumento, mas vai analisar, teve muito furto de propriedade rural, né, que acaba gerando também para aquela sociedade ali, para aquela cidade, uma sensação de segurança. Uhum. Né? É furto, mas não tem a violência, mas tem aquela invasão, aquele sentimento de ter sido violado o seu patrimônio ali. Entendi. Então, a gente teve aumentos num geral, não só em Limeira, não só no estado de São Paulo. Perfeito. E também não dá para eu afirmar que foi relativo ao governo atual, desde o ano passado a gente está tendo esse aumento. Crescendo já. Isso. Perfeito. Então tá certo, Capitão Erlon, acho que a gente vai ficando por aqui, até por conta do horário. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no podcast, né? Fiquei super feliz. Se o senhor tem alguma consideração final, algum recado que o senhor gostaria de deixar aí para o pessoal? Eu só tenho a agradecer o espaço, foi muito bom esse bate-papo, bem descontraído, né? Me senti muito à vontade, consegui falar, né? Acho que algumas coisas diferentes aí do que as pessoas conhecem da Polícia Militar. Sim. Né? E sempre reforço aí a nos passar informações, né? Se puderem fazer contato com a gente, o nosso contato também é o WhatsApp, 3451-3900. Olha só, nem eu sabia. Tem então a gente tem esse WhatsApp. Que legal. Não exclui a necessidade de fazer um 90, mas já ajuda, né, a passar informação, foto, localização. Então a gente tem que usar essa ferramenta também. Com certeza. Para melhorar o atendimento, para melhorar a questão da prevenção. Perfeito. Então, reforço é o 3451-3900. A gente está de portas abertas, nosso quartel aqui na Vila Cláudia, na esquina da Pernambuco com a João Machado Gomes. Então, quiser conhecer, né, uma unidade recente, né, a gente inaugurou em 2020 e a gente gosta de receber visitantes, mostrar o quartel aí da primeira companhia. Que legal. E mais uma vez, obrigado, estamos à disposição. Eu que agradeço muitíssimo o senhor ter vindo aqui. Foi um super prazer recebê-lo. Conversa sensacional aí. Muito aprendizado. Obrigado mais uma vez. Legal. E é isso aí, galera. Obrigado a vocês que estão nos assistindo até o momento. Vou deixar aqui o meu agradecimento a da Play, ao Juninho que está aqui com a gente, coraçãozinho. Valeu, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações aí para ajudar o papai. E é isso aí, tamo junto, valeu. Um abração, até mais.